Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 14. Uma trajetória, uma peregrinação através desses versículos, aos quais comporão a elucubração, a minuciosa reflexão a ser descortinada, a ser despida, esposada, no desdobrar dessa madrugada de segunda-feira, 21 de dezembro de 2020. O Natal bate a porta, se aproxima e alarga os passos. Evangelho de São Lucas, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 14, a qual diz: Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para a sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José foi da cidade de Nazaré, da Galiléia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, pois lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê. E ela deu à luz o seu primogênito, envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou trazendo boas novas e grande alegria para vocês, pois são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, pois é Cristo o Senhor. Isso servirá de sinal para vocês. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz à terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Espírito Santo deságua essa paz. E a palavra paz significa não ausência de tensões, de ambivalências, de ambiguidades, de dicotomias ou de oposições, ou de contradições, ou de paradoxos, ou de colisões, não. Mas a palavra paz nos aponta para estarmos íntegros conosco mesmo. E nos leva a essa justiça, a qual preserva a vida. E essa vivacidade para não deixarmos de sermos uns em favor dos outros em Jesus, o Cristo. O tema dessa reflexão, dessa minuciosa reflexão, o Natal da fé e não o Natal das distrações. E solicito a quem estará por escutar e por assistir a esse vídeo, possa disseminar para outras pessoas as quais podem dispor dessa oportunidade de se relacionar com Deus, a qual em Jesus o Cristo nos restaura e nos reconcilia com o nosso próximo. Se assim puder, meus caros, minhas caras, dissemine, esparrame, espalhem para outras pessoas. O Natal da fé e não o Natal das distrações. E me vinculo com a correspondente frase: sejamos uma voz surpreendente para ser um não em bom e alto som, um não a todas as formas demoníacas de desumanizações em face do ser humano, em face de sua dignidade, em face de sua igualdade, em face de sua liberdade. Porque ao fazer isso, vivenciaremos os lampejos da terra prometida, vivenciaremos os lampejos do novo céu e da nova terra, a partir daqui. Porque caso assim não for, após o dia 25 de dezembro, voltaremos à nossa pacata e conveniente fé. Mas o Natal bate às portas, aproxima-se. Apesar de todo um período de turbilhões e inquietações causada pela pandemia Covid-19,
Mesmo assim, o suposto nascimento de Jesus, em 25 de dezembro, será comemorado e tem sido por boa parte dos cristãos. Não por menos, ao falar desse evento, embora com a ênfase concedida a outras finalidades, como em nossos tempos, a partir do símbolo do Papai Noel, das festividades, ainda se encontra toda uma enxurrada de aberturas para ponderar e elucubrar ou refletir minuciosamente sobre o coração útero, sobre o sêne, o eixo desse acontecimento, ou seja, a figura de Jesus de Nazaré. Nessa cólera por chegar a uma definição de quem foi Jesus. Por que o Natal se refere a e a Jesus? Muitos estudiosos se embrenharam nos bosques obscuros de um Jesus mais alinhado e espelho de seus ideais, como, por exemplo, um ilustre modelo de posição ética e moral, social e humanista. Isso sem falar nos apologistas de um Jesus enrendado aos preceitos da racionalidade, de uma mensagem coerente com as proposituras racionalistas, como também aqueles que o formaram numa dimensão revolucionária e de prática efetiva, muito aplicada em bandeiras político-ideológicas. Em outras palavras, será Jesus, o Jesus de Nazaré, o Cristo das boas novas, o Deus ser humano Jesus Cristo, uma figura portadora de toda uma pletora ou abundância de interpretações e considerações? Seria Jesus uma figura lendária e ainda presente por causa de seus ensinos de tolerância e de misericórdia, de gratidão e de respeito à vida? Seria Jesus um propagador de uma mensagem apocalíptica de que estamos nos derradeiros momentos? Atentemos, a partir de relatos extraídos de personalidades, pode-se dizer, sem nenhuma tendência, preferência, inclinação, propositura de firmar e afirmar a existência sobre a existência de Jesus, sua participação na história dos homens, como os enfoques do historiador judeu Flávio Josefo, a qual descreve que houve um homem sábio, protagonista de eventos esplendorosos ou pujantes ou feitos miraculosos, acusado pelas lideranças religiosas da época, condenado à cruz e seguido por muitos dispostos a não cessarem de levar o teor das boas notícias. À guisa de todas as indagações ao redor do assunto Jesus, porque se não passa de uma lenda, se não passa de uma ficção, se não passa de uma história da carochinha, por consequência, qual a finalidade? Qual o suporte teleológico, ou seja, qual a finalidade? Qual o propósito? Qual a intenção? Qual a intencionalidade? Ou seja, qual a finalidade de se acreditar no Natal? O Natal, segundo o chamado para sermos seguidores da estipe de uma voz disposta a subverter, a não se conformar e dizer não a todas as engrenagens demoníacas de desumanizações. Porque quando o ser humano é escravizado, quando o ser humano é explorado, quando o ser humano é feito como massa de manobra, quando o ser humano é subjugado a ser um objeto descartável, abusado, vítima de arbitrariedades, ele está atrelado, ele está entretecido, ele está entrelaçado a essas engrenagens demoníacas de desumanizações. E isso aniquila a nossa condição de ser imagem e semelhança de Deus, de sermos próximos uns dos outros, de sermos porta-vozes do reino de paz, de justiça e de boas notícias. E nesse aspecto, considero ser esse o radical do Natal, ou seja, o nascimento de Jesus, o Cristo. O radical do Natal, a raiz, a referência fundamental, chama-se Jesus, o Cristo. Vou adiante, o Natal estabelece o ponto de partida de um Jesus não lendário, de um Jesus não mitológico, de um Jesus não folclórico, mas sim um Jesus ao qual esteve com mulheres de vida questionável, como a mulher levada até Jesus, a qual esteve uma prática de adultério. Homens de reputação comprometida como Zaqueu, abre precedentes para os não-judeus ou gentios, a mulher sírio-fenícia, o centurião romano, acolhe os deserdados de dignidade, os leprosos, os enfermos, os excluídos, os marginalizados, os sopesados, os espezinhados pelos tacões de uma religiosidade, de um sistema opressor e desumanizador, de um Deus distante,
distante das angústias, das aflições e dos flagelos as quais acometiam a homens e a mulheres, a todo ser humano. Jesus dá precedência para isso, acolhe os desedados. Jesus não faz da fé uma moeda de troca, de barganha, de permuta, de mercancia, para interesses político-ideológicos. Por isso, palco de ataques dos fariseus e da repulsa dos zelotes. De observar o Natal não objetiva agradar um determinado grupo específico. O Natal não objetiva agradar ao grupo dos evangélicos, dos reformados, dos protestantes, dos ortodoxos, dos católicos e sei lá mais o que. Nem angariar adeptos para cultuar uma divindade, uma religião. Diametralmente oposto, o Natal, na mais crua e nua comprovação, se pauta em Jesus. É Jesus, será Jesus, nada mais e nada menos. Sim, o Jesus dos caminhos da cruz. A cruz como o retrato da vergonha, como o retrato da solidão, como o retrato do silêncio aterrador, como o retrato do abandono, como o retrato da morte, como o retrato de será que foi válido viver? E quantas vezes não efetuamos essas inquirições, indagações, interrogações e perguntas? Sempre é de bom ao Vitor parecer ressaltar: o Natal não fala de um herói, o Natal não fala de um mito, o Natal não fala de um ícone, o Natal não fala de um símbolo, mas de alguém que adentrou na vida, a vida com seus receios, a vida com suas violências, a vida com suas injustiças, a vida com suas iniquidades, a vida que gente boa morre. A vida que gente justa nem sempre é lembrada. A vida que gente diferente é abominada. A vida que gente padece de uma esperança para se fazer prosseguir. A prosseguir para um futuro de mudanças e transformações. Então, a largos passos de mais um Natal. Escolheremos o Natal da fé, que não se conforma, que subverte, que rompe. Ou o Natal das distrações. Escolheremos o Natal da fé, o Natal do Jesus das boas notícias, que não se afugentou da vida, com suas afrontas e oposições, com o chamado para sermos uma voz surpreendente, ou permaneceremos no Natal das distrações, das cantatas, das peças teatrais, dos cultos natalinos, que tão somente servem para um formalismo, como se, já no dia 26 de dezembro de 2020, guardaremos esse chamado nas gavetas das tradições e só. Abro um parêntese, faço um adendo em reticências, abro um parêntese. Não venham aqui diminuir, reduzir as cantatas, os corais, os teatros, os encontros natalinos, mas que isso seja parte de eventos, de um chamado para não nos conformarmos, para sermos vozes surpreendentes em meio a uma geração desesperançada, desiludida em Jesus Cristo. Ele só para se viver, e esse viver possa desencadear cura, integralidade, que essa paz ela possa serpentear, essa paz possa circundar todo o nosso ser e todo o ser de pessoas as quais estarão por escutar e por assistir esse vídeo. Em Jesus Cristo. Amém. Feliz Natal. Feliz sejamos vozes surpreendentes em 2020 e nos dobrar de 2021 até o porvir dos séculos. Amém.